Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma leitura da Palavra de Deus e uma meditação que o Espírito Santo vai nos trazer dentro do Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos dar prosseguimento à leitura que estávamos fazendo. Ontem nós lemos do versículo 27 até o versículo 32. E nós estávamos comentando sobre a vocação de Levi, onde o Senhor Jesus encontrou Levi, que era um publicano e estava na casa de recebedoria dos impostos. E o Senhor Jesus chamou Levi e disse: Vem e segue-me. E Levi, largando tudo, decidiu seguir a Jesus. Porém, antes, ele decidiu dar um banquete em sua casa e convidar todos os seus amigos. Então, o cenário da leitura de hoje ainda é o banquete na casa de Levi, aonde o Senhor Jesus diz, né, aqui no versículo 29 do capítulo 5 de Lucas: Fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Então, ontem nós lemos, né, essa passagem, e hoje nós damos início à leitura aqui no versículo 33, ainda com esses questionamentos dos fariseus, escribas, doutores da lei, que estavam ali presentes naquele banquete, questionando o Senhor Jesus. Vamos ver sobre o que eles vão questionar agora, né? Diz aqui o título da passagem: Questão sobre o jejum. Disseram-lhe então eles: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus? Mas os teus discípulos comem e bebem. E ele lhes disse, ele Jesus, né? E ele lhes disse: Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado. E então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para coser em uma roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornará o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Somente até aqui a leitura. Então, aqui nós vemos que o Senhor Jesus, ele, com sabedoria, ele está respondendo aos questionamentos dos fariseus, que têm dificuldade de aceitar que o Senhor Jesus ele veio trazer uma nova visão do reino de Deus, do reino dos céus, para os homens. O primeiro questionamento que eles fizeram, né? Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E o Senhor Jesus respondeu: Não necessita de médico quem não está doente. E sim, a necessidade do médico é para os que estão enfermos.
E ele completa dizendo: Eu não vim chamar os justos, mas vim, sim, chamar pecadores ao arrependimento. Então, foi a primeira proposta de vinho novo, né, que o Senhor Jesus está trazendo para aqueles mestres, doutores da lei, fariseus, escribas, pessoas que estavam acostumadas com a doutrina da lei de Moisés. Ou seja, o Senhor Jesus aqui ele faz uma analogia do vinho novo, que é o conhecimento de Deus que ele está trazendo para a humanidade, ele sendo o próprio Filho de Deus, trazendo o vinho novo do Espírito Santo de Deus, que seria derramado sobre todo aquele que compreendesse a proposta do Senhor Jesus do novo nascimento. Vocês não sei se acompanharam a leitura de João, capítulo 3, quando Nicodemos, um mestre da lei, um doutor da lei, ele vai no meio da noite se encontrar com Jesus. Provavelmente ele vai no meio da noite com vergonha, né, de ser identificado pelos seus colegas de serviço no templo, envergonhado de ele ser um mestre, um doutor da lei e encontrar-se com esse novo pregador que traz essa nova doutrina que ele quer compreender de alguma forma. E Nicodemos, ele faz essa pergunta ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus explica a ele muito simples: necessário vos é nascer de novo. Ou seja, o Senhor Jesus está trazendo o vinho novo, que é a necessidade do pecador compreender a necessidade que ele tem do arrependimento. Você vê que a pregação de João Batista, preparando a vinda do Senhor Jesus, João Batista começou chamando o povo, os homens, ao arrependimento. E assim o Senhor Jesus vem completar essa obra que João Batista começou de anúncio do Evangelho, anúncio das boas novas. E nesse momento ele compara o Evangelho, as boas novas que ele está trazendo, a nova doutrina que o Senhor Jesus está propondo, ele compara com o vinho novo. E ele diz aqui, ele propõe uma parábola. A primeira comparação que ele diz é o seguinte: ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para a coser em uma roupa velha. Como se ele dissesse assim: ninguém vai estragar uma roupa nova, tirar um pedaço de uma roupa nova para poder coser um remendo em uma roupa velha. Não faz sentido. E ele mesmo explica: pois dessa forma se rompe, ou seja, se estraga a roupa nova, e o remendo não condiz com a roupa velha. Então, o Senhor Jesus está explicando aqui que a doutrina dos escribas e dos fariseus, ela não condiz com a realidade da palavra de Deus que ele está trazendo. Ele está comparando a palavra de Deus como o vinho novo, quando ele diz: e ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. E conforme nós analisamos a forma como os fariseus, os escribas, os doutores da lei relutavam em aceitar aquilo que o Senhor Jesus trazia como ensinamento, a gente vê isso acontecer na vida deles. Eles não aceitaram o vinho novo. Para eles, o vinho novo veio ser um objeto de, como eu posso dizer,
Eles tiveram tudo que o Senhor Jesus falava como blasfêmia. De forma alguma eles conseguiram receber aquela palavra que o Senhor Jesus trazia de novidade de vida, porque eles estavam tão apegados na vida velha, eles estavam tão apegados nas tradições, eles estavam tão apegados em rituais, em mandamentos, que para eles era impossível receber essa palavra que o Senhor Jesus compara como o vinho novo sendo derramado em odres velhos. E o Senhor Jesus propõe algo magnífico. Ele fala: o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. Então, essa proposta, ela ainda é a proposta do Senhor Jesus para nós nos dias de hoje. É impossível alguém querer seguir a Cristo com a sua vida velha. Não é possível você querer seguir a Jesus sem arrependimento. Não é possível você seguir a Jesus sem você assumir uma vida nova para que o Senhor Jesus possa entrar com a vida nova que ele propõe, que é o Espírito Santo. E quando Nicodemos pergunta como é possível um homem velho nascer de novo, quando o Senhor Jesus diz: olha, é necessário você nascer de novo. E Nicodemos pergunta: mas como é possível eu, sendo um homem já velho, nascer de novo? E o Espírito Santo, né, ele quer habitar em pessoas novas, em pessoas que nasceram de novo, em pessoas que se arrependeram, em pessoas que compreenderam que é impossível seguir o Senhor Jesus mantendo a sua vida velha, mantendo o seu pensamento velho, mantendo as suas tradições, mantendo os rituais religiosos. E, infelizmente, nesse banquete, né, nós vemos esse embate, esse debate, nós vemos esse confronto, né, dos fariseus questionando o Senhor Jesus, dizendo por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos comem e bebem. Eles simplesmente não conseguiam entender. E o Senhor Jesus explicou, né, isso com uma maestria, assim, algo tremendo. O Senhor Jesus ele disse o seguinte: como eles poderiam jejuar enquanto o noivo está entre eles? Ou seja, ali estava acontecendo uma festa de casamento. Você vê como tudo na palavra de Deus ele se encaixa, né? Nós meditamos aqui anteriormente que o primeiro milagre que o Senhor Jesus ele realizou foi numa festa de casamento. E aqui está a proposta de Deus para com os homens, um casamento, uma aliança. Quando o Espírito Santo ele é derramado sobre as nossas vidas, na verdade está acontecendo uma festa, está acontecendo uma aliança, está acontecendo as bodas, né? Esse casamento de Deus com os homens, essa coisa fantástica que não tem explicação de como Deus escolheu habitar dentro de cada um de nós. Ele poderia ter escolhido habitar em palácios, em templos monumentais, mas não. O Espírito Santo ele escolheu habitar dentro de cada um de nós, ele escolheu habitar no ser humano. E é isso que o Senhor Jesus estava explicando, estava tentando fazer os fariseus compreenderem, e para eles era muito difícil compreender isso, porque eles estavam presos às tradições. E quando o Senhor Jesus diz assim: olha, eles não vão jejuar agora, porque agora eu estou aqui no meio deles.
Eles estão na presença do noivo. Esse é momento de festa. É justo que agora eles possam se alegrar, porque o noivo está entre eles. Mas dias virão em que o noivo será tirado. Nesses dias, eles jejuarão. Isso é muito maravilhoso, muito, muito fantástico. Você vê que ali naquele momento, o Senhor Jesus ele já estava explicando sobre o ministério dele. Ele estava ali profetizando que chegaria um momento que ele seria tirado. E quem estava atento às palavras do Senhor Jesus aproveitou aquele momento. Opa, deixa eu aproveitar, porque agora ele está aqui conosco. Ele está dizendo que vai chegar um momento que ele não vai estar aqui conosco. Muito forte isso, né? E, infelizmente, aqueles mestres e doutores da lei, eles não conseguiram compreender essa parábola que o Senhor Jesus propôs. Mas eu creio que muitos publicanos ali naquela noite, eles se converteram, vendo o testemunho de Levi, né? Mais tarde chamado Mateus, em que ele largou tudo, né? Ele largou uma vida de conforto que ele tinha, ele largou posses, bens, uma carreira, né? Como ele trabalhava para o Império Romano e tinha uma determinada estabilidade, tanto financeira quanto social, e ele abriu mão de tudo para ele poder seguir ao Senhor Jesus. E nós temos aqui uma lição, né? A decisão que cabe a cada um de nós. Todos nós temos que tomar essa decisão. Chega um momento na nossa vida que nós temos que escolher. O que você vai escolher? Você vai escolher a vida nova que o Senhor Jesus te propõe, ou você vai escolher continuar com a sua vida velha, né? E aqui o Senhor Jesus termina dizendo: e ninguém tendo bebido o vinho velho, né, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Olha como isso é interessante, né? Uma proposta, duas possibilidades, e você vai ter que fazer a sua escolha. Essa é a meditação da palavra de Deus para nós hoje, né? Ou você vai ser o vinho novo, que deve deitar-se em odres novos, ou seja, ou você vai escolher nascer de novo, ser uma nova criatura, para que Deus possa derramar em você o Espírito Santo, que é o vinho novo, ou você vai se apegar na vida velha que você já tem, você vai rejeitar essa novidade de vida e você vai tomar a sua decisão dizendo: olha, melhor é o velho, melhor é aquilo que eu já conheço, né? Melhor é a minha zona de conforto, melhor é tudo que eu vivi até aqui, que eu conheço, que eu já estou confortável, né, com essa vida velha, então eu vou seguir com a minha vida velha. Todos os dias, milhares, talvez milhões de pessoas, eles têm o direito de fazer essa escolha. Pessoas encontram com o Senhor Jesus todos os dias, e todos os dias o Senhor Jesus traz essa proposta, esse confronto e essa necessidade de você tomar uma decisão. Qual caminho você vai escolher? Você vai escolher a vida nova com o Senhor Jesus, ou você vai se apegar na sua vida velha e dizer: tá bom do jeito que eu estou vivendo até aqui, é o jeito que eu aprendi, eu vou continuar desse jeito. Tá ruim, né? Tá ruim, mas eu já estou acostumado. Eu vou continuar com essa vida difícil, porque eu já estou acostumado com ela. Ou seja, todos os dias você tem que fazer a sua decisão.
Amém? Essa foi a palavra de hoje, a meditação da Bíblia Sagrada. Dentro do nosso propósito está escrito, e amanhã nós vamos estar aqui novamente para ler mais uma passagem e meditar mais um pouco na palavra de Deus. Eu desejo que você ore e busque de Deus a sua resposta. Eu já tomei a minha decisão. Eu escolhi uma vida nova com o Senhor Jesus. Estaremos aqui amanhã novamente para mais uma meditação. Até amanhã.